O clima dentro do governo está mudando, e não é para melhor. Nos bastidores de Brasília, o que antes era controle e estratégia, agora começa a dar sinais claros de tensão. E no centro disso tudo está o presidente Lula, enfrentando um dos momentos mais delicados do seu atual mandato. Mas o que está realmente acontecendo? Informações de bastidores indicam que pesquisas internas, os chamados trackings, estão trazendo números preocupantes para o governo. Esses dados, que normalmente não chegam ao público, mostram um cenário cada vez mais difícil para Lula, principalmente diante do avanço de nomes da oposição. E quando os números começam a cair, a pressão sobe. Segundo relatos, o ambiente dentro do governo ficou mais pesado nas últimas semanas. Ministros e assessores já demonstram incômodo com mudanças no comportamento do presidente, que estaria mais impaciente, mais rígido e, em alguns momentos, até explosivo. Reuniões tensas, cobranças duras e um clima de desgaste interno começam a se tornar frequentes. E isso não acontece por acaso. Existe um padrão conhecido na política. Quando a popularidade começa a cair, a busca por culpados começa imediatamente. E, nesse caso, a equipe mais próxima acaba sendo a primeira a sentir o impacto. A área de comunicação do governo é uma das mais pressionadas. A crítica interna é que medidas adotadas não estão gerando retorno político. Um exemplo claro é a isenção de imposto de renda para parte da população. A expectativa era de ganho de popularidade, mas na prática o impacto foi limitado, atingindo uma parcela menor do eleitorado do que o esperado, e isso gera frustração. Mas existe um fator ainda mais sensível: o preço do diesel. O aumento constante do combustível tem impacto direto na economia e na vida da população. Transporte, alimentos, logística, tudo depende disso. E quando o diesel sobe, o efeito é imediato. Politicamente, o custo também é alto. O tema já começa a gerar desgaste e preocupação dentro do governo, principalmente pelo histórico do Brasil com crises envolvendo caminhoneiros. Embora uma greve nacional ainda seja considerada improvável, o simples risco já é suficiente para aumentar a tensão. E aqui entra um ponto importante. Não é apenas um problema de comunicação. Existe uma dificuldade crescente em alinhar discurso e realidade. Durante anos, determinadas narrativas funcionaram muito bem, mas o cenário mudou. O eleitor está mais atento, mais desconfiado e menos receptivo a discursos que não se conectam com o dia a dia. Isso cria um desafio enorme para qualquer governo. Ao mesmo tempo, Lula já sinaliza claramente sua intenção de disputar a reeleição, e isso eleva ainda mais o nível de pressão. Porque agora, cada decisão, cada erro e cada crise passam a ser analisadas sobre o peso eleitoral. E nesse contexto, o cenário se torna ainda mais delicado. O Brasil já vive uma forte polarização política. E quando há sinais de enfraquecimento de um lado, o outro tende a crescer. E isso aumenta o risco de uma disputa mais agressiva, mais emocional e menos racional. Além disso, surgem preocupações sobre o comportamento das instituições em momentos de tensão eleitoral. A história recente da América Latina mostra que crises políticas podem escalar rapidamente quando há perda de confiança no processo democrático, e esse é um ponto que exige atenção. Independentemente de posição política, a estabilidade democrática depende de regras claras e respeito aos resultados. Qualquer ruptura, de qualquer lado, traz consequências graves. No fim das contas, o que estamos vendo pode ser o início de uma fase decisiva. Um governo pressionado, um cenário econômico desafiador e uma eleição que promete ser uma das mais tensas dos últimos anos. E a pergunta que fica é simples, mas poderosa. Até onde essa pressão pode chegar? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse cenário pode mudar até as eleições? Ou a tendência é de agravamento da crise? Comenta aqui embaixo. E se você quer continuar entendendo os bastidores da política brasileira, se inscreve no canal Visão Política e ativa o sino, porque o jogo só está começando.